Olá, trilheiros. A pergunta de hoje é sobre o Tesouro Direto e vem do Rio de Janeiro, da Gleick. A pergunta é interessante, né? Ela diz o seguinte: o que seria mais vantajoso, professor? Investir no Tesouro Direto pré-fixado, que vence em 2025, ou pré-fixado, que vence em 2029, com taxa de juros que são pagas semestralmente? Bom, a grande sacada é entender como o Tesouro Direto funciona. Temos 3 títulos, basicamente, né? Um atrelado à Selic, que é a taxa de juros, um atrelado à inflação, que é o IPCA+, então a inflação subindo, você vai ter um ganho nominal maior, e o pré-fixado, que é esse que você está perguntando, né? O interesse. Então, o que seria mais interessante? O que vence em 2025 ou em 2029? A grande sacada é entender que a taxa de juros é um termômetro. Né? O termômetro da inflação futura do país e do risco no mercado. Então aí a gente tem que entender qual é o momento atual que o Brasil está vivendo. Está definido a taxa de inflação? Bom, nós temos hoje o Banco Central que determina que essa taxa de inflação ela não pode ser superior a 4,25%. Né? Se o indicativo de inflação estiver passando esses 4,25%, o Banco Central deve aumentar as taxas de juros. Se essa inflação estiver controlada, abaixo de 4,25%, a gente tem uma chance aí das taxas de juros estarem caindo. Tá certo? E pensando no mundo, né, no ceteris paribus, no economês, que diz que tudo mais permanecendo constante, a gente imaginaria que se você está comprando um pré-fixado agora a uma taxa de juros que está na mínima histórica de 6,5% a contar a Selic, qualquer aumento dessa taxa de juros futura, então quando o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, se reunir no Banco Central para verificar isso, se essa inflação tiver acima, ou se acontecer um cenário de risco, por exemplo, reformas não aprovadas, essa taxa de juros atual vai estar subindo. Então, todos os títulos que estiverem pré-fixados, com a taxa de juros já determinados, eles vão perder o atrativo, porque essas taxas que foram pré-fixadas agora, talvez não fiquem tão interessantes. Então, tenha bastante cuidado, principalmente você que está... Nós que estamos vivendo num país onde não tem nada definido no momento, existem sim propostas de aprovação da reforma, que a gente não sabe, o governo de Bolsonaro está muito incerto, a gente já percebeu pela troca de farpas entre ele e o Maia, o presidente da Câmara, que as coisas não vão ser tão simples quanto se espera. Então, cuidado em você estar preocupado entre se vai ser o pré-fixado de 2025 e 2029. Né? Será que o interessante não seria você estar investindo agora no Tesouro Selic e após esse cenário aí, quando estiver mais essas reformas, a aprovação das reformas estiverem mais claramente aceitas, ou enfim, aí sim você está partindo para um outro título, ou melhor, até guardar um pouquinho, ver como é que isso vai estar acontecendo. Né? Então, pensa com calma direitinho antes de tomar uma decisão desse tipo. Se a sua visão for para títulos de longo prazo, por alguma razão de aposentadoria ou algo desse tipo, talvez fosse mais interessante você estar protegido da inflação. Talvez você ganhasse menos, mas você tivesse protegido da inflação. Então, pensa com calma e aguarda a definição aí do que vai acontecer com a aprovação dessas reformas, para aí sim você se posicionar num título de modo mais seguro. Tá bom? Grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.